Fala galera, Oi, gente! a gente tá um tempo sumido por aqui, mas finalmente saiu um vídeo aí que muita gente pedia, referente a nossos gastos, nossos ganhos e o que a gente conseguiu, se valeu a pena ou não valeu a pena. Então vamos lá. Primeiramente, antes de começar a explicar aqui, a gente tem tudo certinho aqui, os valores anotados que a gente ganhou em cada paycheck, em cada pagamento, o que a gente gastou. Mas antes de falar, eu gostaria também de deixar vocês cientes o seguinte. O intercâmbio, ele é muito singular para cada pessoa, sabe? Então, existe inúmeras, infinitas variáveis que vai fazer você ganhar X ou Y de valor, né? Ou gastar X ou Y, tipo assim, a cidade que você mora, o estilo de vida, o empregador que você conseguiu, se você vai conseguir um second job ou não, se você vai ter oportunidade de fazer hora extra ou não. Então, existem inúmeras variáveis, não tem como padronizar, tipo assim, se eu for eu vou ganhar isso, se eu for eu vou conseguir voltar com tanto, eu vou gastar tanto. Então, tipo assim, é muito difícil prever alguma coisa. Então, a gente vai contar a nossa experiência, como foi pra gente, e que sirva de inspiração e de curiosidade para quem for fazer, sabe? Mas não leve a nossa experiência como padrão, porque existe, como eu falei, inúmeras variáveis. Exato. Ainda que se você fosse no mesmo empregador que a gente, na mesma cidade, fizesse as mesmas coisas que a gente, ainda teria possibilidade da sua experiência ser totalmente diferente que a nossa. A possibilidade de você conseguir mais gorjeta, a possibilidade de você estar conseguindo um segundo emprego. Então, é o que tu falou, não podem se inspirar, mas não leva como... Não leva como padrão, né? A gente vai começar falando quanto a gente gastou para fazer todo o processo ali, desde agência, desde passagem de avião, desde tirar o visto, né, fazer o passaporte. Então vamos lá. Os valores também é igual, porque a gente teve que fazer o mesmo processo, então o que ela gastou eu também gastei. Então, gente, pra agência, a gente contratou a Travelmate, né? Como vocês já sabem, a gente já mencionou nos vídeos anteriores. E o valor que a gente gastou foi R$10.990 cada um. Cada um. Lembrando que a gente foi de Premium, que é uma modalidade realmente um pouco mais cara do que a Independent, que se você for, porque eles ficam um pouco mais ali envolvidos na sua situação, eles te ajudam mais de forma efetiva, você achar um empregador e tal. Caso você, tipo, que nem no nosso caso, a gente foi a primeira vez, a gente escolheu fazer dessa forma para poder não ter nenhum problema. Mas se a gente escolhesse fazer a segunda vez, a gente poderia ir por Independent, que daí você gasta menos com a agência, mas aí você é responsável por fazer ali o processo de encontrar um empregador. Que também é possível, né? Você acaba economizando um pouco mais, só que para a primeira vez, se fosse aconselhar qualquer um a fazer, a não ser que você tenha alguma pessoa muito próxima que consiga te ajudar, mas é você contratar realmente o Premium para você não ter nenhum problema e não ser traumatizante, né? Porque o processo ele é bem assim. Até pra quem é premium, o processo é bem intenso, é bem burocrático, sim, tem sim. muitas etapas, então Mas vai de cada um, se você... de primeira vez é recomendável. Daí a gente gastou com o passaporte R$ 257,25, com passagem e transporte. Aqui nesse valor já considerei, por exemplo, a gente teve que despachar algumas bagagens, e também nesse valor está inclusa a ida e a volta também, tá? Mas lembrando, gente, que a gente usou milhas, tá? Esse valor não foi só com dinheiro, a gente fez o uso das milhas que nossos pais tinham, a gente meio que somou ali para ajudar um pouco de todo mundo, e aí esse valor já ficou com as milhas, tá? Está saindo bem menor valor do que se fosse comprar passagem direto, mas como a gente falou, é porque a gente tinha milhas acumuladas já há algum tempo, nem era para essa viagem específica, mas acabou vindo a calhar, né? E cada um gastou um valor de R$ 1.721,41 no total. De pocket money, gente, pocket money, pra quem não sabe, é um valor que eles aconselham levar, que é pra você estar utilizando ali nos primeiros dias que você chega nos Estados Unidos, porque você nunca sabe se você já vai chegar trabalhando, quando que você vai receber. Então é um dinheiro que eles aconselham você levar pra você sobreviver lá nos primeiros dias, com comida, transporte, enfim. Então cada um levou R$10.000, a gente levou um valor bem acima mesmo, né, pra gente. A gente tava meio com medo de... Mas como a gente falou, isso aqui cada um escolhe o que levar, tipo assim, dependendo se você quiser economizar, você leva um pouco menos. A gente levou realmente para não ter nenhuma dor de cabeça e poder, né, porque a gente não sabia como era, então a gente ficou com medo de passar algum perrengue assim, sabe, por falta de dinheiro. Então a gente preferiu levar bem a mais, daí o que sobrasse, ou se sobrasse a gente voltava. Vendia e... Mas calma que lá vem a história. O visto, cada um pagou R$ 832, o visto J1, né? E mais R$ 62 de entrega, porque daí você, quando você vai fazer o teu visto,
você precisa ir lá em Porto Alegre, ou em São Paulo, ou no Rio, faz lá a tua entrevista e deixa o teu passaporte lá, que daí eles vão carimbar, vão assinar, fazer lá o processo certinho, e daí você tem que pagar uma taxa para te entregarem na tua residência. Então, nesse caso, foi R$62. Para você conseguir o teu DS 2019, tem essa taxa SEVES, que você precisa pagar lá para o consulado, e para cada um saiu no valor de R$187,95. Só que aí tem mais alguns gastos extras que a gente também decidiu considerar, porque tudo que era referente à viagem a gente colocou nesse cálculo. Então, pra gente viajar lá para Porto Alegre, que a gente fez o visto lá em Porto Alegre, a gente gastou com transporte, gastou Com Airbnb. com Airbnb, a gente levou tipo uma bagzinha com vários remédios também lá pro nosso intercâmbio, né? Porque eles aconselham você levar os remédios para você ter ali, né, uma segurança. A gente comprou alguns acessórios no Mercado Livre ali, tipo assim, barra de tomada, aquela para poder usar, né? Porque lá a tomada é diferente. A gente comprou alguns organizadores de bagagem também para poder organizar a mala e deixar mais compacta. Porque na verdade a gente pegou ali uns 5 voos para chegar até lá, então a gente precisava comer, né, durante os voos, precisava comer ali, acabou gastando nos próprios aeroportos para poder se alimentar e tal. Então esses valorzinhos também a gente somou. E para cada um deu um total de R$1.765,97. Então, o total, gente, ficou uma média de 25.816,58 para cada um de gastos. Isso só para, tipo assim, poder chegar lá e... Todos os processos, as etapas, pré-viagem, né, tudo que... Então tá tudo incluso nesse valor. Fora daí, isso antes. Isso é só, tipo assim, a gente gastou para poder chegar lá. Enfim, antes de falar dos nossos ganhos, ainda a gente vai falar tudo que a gente gastou lá na viagem, com alimentação, com gasolina, porque a gente, na verdade, recebeu um carro, deslocaram lá um carro pra gente e disponibilizou pra gente poder voltar aí do trabalho e poder usar lá no geral. A gente também acabou gastando com academia lá, porque a gente tinha um costume de treinar aqui no Brasil, então a gente decidiu manter lá também, até pro nossa saúde mental ali, pro nosso corpo, que a gente gostava de fazer, então a gente preferiu manter com esse hábito. E quanto ao housing, a gente não gastou porque eles também disponibilizaram ali de graça pra gente poder morar lá durante todo o período. Então vocês percebam, né, que eu tinha comentado, tudo é variável. Tem gente que paga lá, sei lá, $600 por housing, só que recebe $20 por hora de trabalho. No nosso caso, a gente recebia $10 por hora, mas não pagava housing. Então, tipo, cada coisa ali, dependendo do que acontece, tudo pode se tornar, sabe, tipo, uma possibilidade. E nesses gastos durante a viagem também, eu não vou considerar, por exemplo, as viagens que a gente fez durante o intercâmbio. Por exemplo, a gente foi lá, a gente foi em West Virginia, para quem não sabe, né? A gente viajou para Washington, a gente foi para Nova York, era ali perto, a gente tinha um carro, então dava ali umas 5 horas de viagem, a gente chegava nesses lugares. Mas eu não vou considerar porque, que nem eu falei, isso aqui foi uma escolha nossa, foi um gasto que a gente escolheu fazer. Então eu vou considerar só assim, se vocês estivessem indo e precisassem sobreviver lá, quanto vocês gastariam, né, considerando o nosso caso, quanto que gastou e quanto que ganhou nesse sentido. Não vou colocar, tipo, extras de viagem, a gente comprou algumas coisas lá também, tipo eletrônico, celular, computador, mas tudo isso a gente não vai colocar aqui na conta, tá bom? E aí, gente, nesse valor aqui, vale pontuar também que a gente ia no mercado aqui a cada 15 dias, né, no Walmart. E ali a gente ia na vendinha ali da cidade toda semana, pelo menos uma vez por semana. E a gente nunca fez questão de economizar nisso, nesse sentido, né? O Du cozinhava todos os dias pra gente comer a nossa comida. Então eles até ofereciam almoço pra gente, mas era muito Chernobyl, né? Tipo, não tinha condição. Eles lá comem muito lanche, muita coisa industrializada. Então a gente preferiu, não, vamos cozinhar todos os dias. A gente vai no mercado, faz uma compra ali semanal, quinzenal, pra gente poder comer a nossa própria comida ali mais caseira. E isso teve um custo também, né? Porque a gente escolheu, mas... Então, justamente por isso que a gente não economizava, então a gente fez questão de comer bem todos os dias, comer uma quantidade de comida, né, que fosse boa o suficiente, porque a gente trabalhava muito. Então, nesse valor também ficou ali o mercado. Combustível pro nosso carro. Mercado, combustível e academia. E academia, que era o básico pra gente considerava pra gente sobreviver, né? Isso, então deu um valor de $1.823,
com 6 centavos para cada um. A gente vai considerar aqui em todo esse cálculo o dólar valendo R$5, tá? Porque era o que estava valendo mais ou menos naquela época, que está valendo mais ou menos agora também, nesse momento do vídeo. Então esses 1.823 dólares com 6 centavos deu um total de R$9.115,30. Então, para cada um. Num período de 3 meses e 15 dias ali, 3 meses e meio. Isso para cada um, tá, gente? Sempre pontuando. E esse valor, gente, é importante pontuar que é levando em consideração que nós morávamos em West Virginia, numa cidade que era pequena, era interior lá. Então, o preço varia muito. Se você for ficar num lugar que é mais popular, que é mais urbano, que tem mais gente, com certeza esse preço vai aumentar. Em teoria, lá onde a gente estava, esse valor é mais reduzido, né? Só que mesmo assim, vocês viram que, tipo, não foi aquela coisa barata, né? Mas se for ver também, né, ficamos 3 meses, quase 4 lá morando, então também não foi aquele exagero. Hoje, achei justo, né? No Brasil, hoje você vai fazer uma compra, R$1.000, você compra pro mês, para um mês praticamente. Lá com 1.800 dólares a gente comprou pros 3 meses, né? Então... E agora vem a parte que todo mundo quer saber, né? A pergunta que eu não quero calar. Quanto nós ganhamos? Quanto a gente ganhou? Tá, só para explicar mais ou menos aqui, a gente começou a trabalhar ali no dia 30 de novembro de 2023 e parou no dia 14 de março de 2024. Então, por padrão assim, eles pagam quinzenal, então de 15 em 15 dias. Durante todo esse período, a gente recebeu um total de 7 paychecks e a gente vai agora falar o valor de cada um deles e na tela a gente vai colocar ali o período e as horas certinho para vocês poderem acompanhar. No primeiro paycheck, a gente ganhou 815 dólares com 50 centavos. No segundo, a gente ganhou 765 dólares com 50 centavos. No terceiro, 716 dólares. No quarto, 650 e 50 centavos. 50 cents, né? Enfim, vocês entenderam. No quinto, 761 com 50 centavos. No sexto, 611 dólares com 50 centavos. E no sétimo, 748 dólares com 50 centavos. Só para também salientar, a gente pagava os impostos no paycheck. Cada cidade também varia os impostos. Tem cidade que não recolhe imposto estadual, por exemplo, então já é uma economia. Então é mais um fator que varia muito. No nosso caso, a gente pagava ali uma média de mais ou menos uns 10% mais ou menos de imposto sobre o nosso salário. Então, se você pegar as horas ali que a gente fez e multiplicar por 10 dólares por hora, você vai ver que vai dar um valor maior, mas daí no caso, tirando 10%, chega naquele valor que a gente mencionou aqui pra vocês. Então, o total deu 5.000 dólares e 69. Tipo assim, muita gente vai estar assistindo aí esse vídeo que já fez intercâmbio e vai falar, nossa, vocês ganharam realmente muito pouco, e de fato foi muito pouco. Foi o que eu escutei de várias pessoas que fizeram intercâmbio. Tem gente que, por exemplo, fez o triplo desse valor, trabalhando até menos horas, então, é muito difícil prever e chegar num consenso ali, de padrão, porque não existe padrão, é tudo variável. A gente, nós, antes de irmos, a gente sabia que ia ser esse valor, mas pelos cálculos que a gente tinha feito, as previsões que a gente tinha feito, a gente não tinha levado em consideração os impostos. Nós não também colocamos em consideração o tanto de gastos que iríamos ter. Então, pra gente acabou sendo... Não era o que a gente esperava também, né? Foi um valor bem abaixo do que nós estávamos esperando, mas é muito relativo. Também, assim, outra situação é que na minha posição, eu ia trabalhar como housekeeper e tava lá no meu job offer que eu ia receber tips também. Mas não foi o que aconteceu. Cheguei lá, essa posição já não tinha muita necessidade. Eu acabei trabalhando com outras coisas, menos como housekeeper. Eu até ajudava alguns dias lá, eles a organizarem algumas coisas, mas não era, minha função principal. Então eu não ganhei tips, resumindo. E a Gi, por outro lado, realmente conseguiu receber tips. Ela trabalhava lá como guia turística. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, gente, tem um vídeo aqui no canal do Du, mostrando todas as funções, tudo que ele fazia lá. E também tem o meu vídeo, que eu mostrei um pouco mais da minha função de guia turística lá. No canal aí, se você quiser ver e for fazer, pega pra maratonar todos os vídeos, porque a gente gravou todo o processo, a gente indo, a gente sobrevivendo lá. Tudo que a gente tá falando nesse vídeo tem lá resumido. Resumido não, tem uma série lá, né,
Mas é bem legal pra você que tá no processo. Eu, quando tava indo, não achava vídeo assim, muitos vídeos assim das pessoas mostrando. Então, acho que pra quem tá indo a primeira vez, é bem legal você ficar ali olhando, imaginando, né? Então, além dos nossos paychecks, a gente teve alguns ganhos extras também, porque a gente foi lá no final do ano, em dezembro, teve uma festa de Natal lá que também era uma confraternização ali de empresa, então a gente acabou indo e recebendo lá uns dinheiro extra lá, que eles fizeram umas brincadeiras, tipo... Inclusive, se você quiser assistir o vídeo, clica Também aqui. tem vídeo no canal. E, enfim. Daí também, no caso, assim, os tips que ela ganhou lá, a gente também decidiu dividir algumas coisas, porque daí eu também dividi alguns dinheiros lá que eu ganhei lá na confraternização, ela dividiu alguns tips que ela ganhou, então meio que a gente foi dividindo ali nossos A ganhos gente extras. dividiu tudo pra resumir. Todos os tips que eu ganhei foi dividido 50-50. O dinheiro que ele ganhou também, que ele ganhou uma bolsa, ele vendeu, a gente dividiu tudo 50-50. Que era o mais justo pra gente, a hora que fazia mais sentido. Era que fazia mais sentido. Então, pra cada um, deu um de ganho extra $912,82, totalizando $5.981,82. Então, esse foi o total que cada um ganhou. Então, gente, eu vou fazer um asterisco aqui, que nesses ganhos extras, a gente buscou todas as possibilidades possíveis de estar fazendo dinheiro. Só que a gente não conseguiu. A gente tentou. A gente participava de muitos grupos do Work and Travel, a gente pegava muitas dicas de outros intercambistas. Então, a gente tentou ir atrás de bônus, né? Aqueles dólares que os bancos davam pra você se você Abrisse conta com eles. abrisse conta tal. da Chase, a gente tentou. Só que não era possível porque a gente não tinha um histórico ali, a gente não tinha um score, ainda uma pontuação. E Então também a nossa cidade era muito afastada, não tinha as agências próximas a gente, porque tinha algumas que precisavam ir pessoalmente lá fazer. E era, tipo, muito longe. A gente tentou também fazer a doação de plasma, que é basicamente doação de sangue, que eles também remuneram lá, fazem uma bonificação. Consegue ganhar um bom dinheiro. Mas também a gente não tinha possibilidade, nossa cidade era muito afastada e não tinha o Hemobanco lá próximo. Né? A gente até tentou, a gente foi em 2 cidades diferentes, a gente viajou cerca ali de 3-4 horas só pra ir atrás dessa agência de doação de plasma. E quando a gente chegou lá, ela falou que simplesmente não era possível, porque ao fazer o nosso cadastro ali, colocar o nosso zip code, que era tipo o nosso CEP, não era muito longe, então eles não permitiam você se cadastrar ali se você morasse muito longe. A gente tentou Second Jobs em todos os possíveis. A nossa cidade não era muito grande ali, tipo, dava cerca de 10 minutos da nossa casa e era tipo só uma rua, assim, tipo, a principal. Mas tinha bastante lugar, né? Tinha bastante, tipo, tinha lá o Subway, tinha os mercadinhos lá, o Dollar Tree, tinha a Family Dollar, né? A gente tentou, mandou currículo pra pra todas as possibilidades, mas nada dava certo, porque a gente trabalharia lá, precisaria trabalhar em horário... À noite, nós precisaríamos trabalhar à noite após o nosso horário lá na loja, né? Então seria após as 6 ali, então acho que... entre as 6 horas da tarde e 10 horas da noite, 11 horas da noite. Então ficava inviável pros estabelecimentos contratarem nesse período. Né? A gente chegou a fazer 2 entrevistas de emprego. Foi ofertado pra mim uma proposta de emprego no Walmart. Não tinha Walmart na nossa cidade, só na cidade próxima. Eu cheguei aí lá, fiz entrevista de emprego e eles gostaram e ofereceram uma oferta pra mim. Só que era uma oferta muito inviável. Eu teria que estar trabalhando das 7 horas da noite até as 4 horas da manhã. Sendo que você teria que acordar às 9 horas da manhã no outro dia já pra poder trabalhar. Então, não, eu teria 9 horas da manhã, eu teria que estar na loja, já iniciando o meu trabalho. Imagine se, sei lá, dormir 4 horas no máximo. E não era um trabalho fácil, era um trabalho de ter que ficar carregando peso. Então a gente considerou muito pegar, porque a gente ia ganhar um dinheiro muito bom. Mas no final das contas não fez sentido pra gente, não ia valer a pena, o cansaço, o extremo, enfim. A gente também fez uma entrevista de emprego no McDonald's, da cidade vizinha lá também. Fizemos entrevista, a gente estava até confiante que ia dar certo, mas acabou não dando. Nunca mais entraram em contato com a gente. Mas tá bom, tipo assim... Tentamos, não foi falta de tentativa. A gente costuma falar que nossos ganhos lá foram muito mais, assim, da experiência como um todo do que dinheiro, sabe? Então, se você tá indo buscar dinheiro, tem como ganhar dinheiro. Eu já vi casos de pessoas que voltaram, sei lá, com 60 mil reais, com 80 mil reais, tipo assim, absurdo. Só que vai de cada caso. Essa pessoa tinha, sei lá, 2, 3 empregos, ela tinha um salário muito bom, tinha uma posição, às vezes, que ganhava tips muito bom. Então, muita coisa varia, gente. É muito difícil você realmente prever.
Se a gente contasse o nosso caso para uma pessoa que está indo buscar, digamos, voltar com lucro, voltar com dinheiro, provavelmente a pessoa não iria, porque a gente, falando aqui agora de volta das contas... Se você está se perguntando se a gente saiu no prejuízo, se a gente saiu no lucro ou se a gente saiu no 0 a 0, vamos à resposta. Então a gente voltou com um prejuízo de $1.004 com 55 cents cada um, totalizando R$5.000 com R$5.022,75. A gente voltou com esse prejuízo. Mas assim, gente, voltando a falar. Quando que a gente, com R$5.000, a gente ia viajar para os Estados Unidos, viver 3 meses se alimentando, passagem, carro, casa, gastando somente R$5.000, entendeu? Então, tipo assim, por mais que a gente tivesse ido só... Claro que a gente fez viagens nesse meio tempo e acabou tendo que tirar dinheiro do bolso, de fato, para poder realizar essas viagens. Mas mesmo assim, se você tivesse só ido para ver a experiência, morar lá, tipo, ter toda a experiência, gastando R$5.000, às vezes você vai gastar com uma passagem esse valor, tipo, uma passagem de volta, né? Então, de qualquer forma, gente, você vai... Claro que depende muito de cada caso, mas se você está indo buscar dinheiro, buscar experiência, tudo isso é possível, mas você precisa fazer uma estratégia ali e às vezes mesmo você fazendo estratégia não vai sair do jeito que você esperava, entendeu? Então tenha isso em mente, sempre que você pensar em fazer isso, tenha em mente que pode ser que saia totalmente ao contrário do que você imaginou. Exato. E falando um pouco ali da nossa experiência, por mais que a gente tenha saído ali no prejuízo, eu não me arrependo, né? Acho que o Du também posso falar por ele, quando a gente diz que a gente não se arrepende nem um pouco. Não foi fácil, né, a nossa experiência. Ela teve muitos altos e baixos, a gente trabalhou pra caramba ali, a gente enfrentou muitos desafios, né, a gente passou por muita ansiedade, mas foi muito bom, a gente conseguiu evoluir muito nosso inglês, a gente evoluiu com o casal, a gente conheceu pessoas maravilhosas. Que até hoje a gente mantém contato, até hoje eles pedem pra gente voltar lá, inclusive, né? Inclusive a nossa chefe manda mensagem pra gente sempre, falando, voltem, pelo amor de Deus. Então nosso legado, a gente queria deixar uma boa impressão, a gente queria, sabe, dar o máximo da gente lá, fazer nosso trabalho bem feito, um trabalho digno. A gente conseguiu fazer tudo isso, a gente tá, tipo assim, foi uma realização tremenda quando a gente, né, retornou e olhou para trás e viu tudo que a gente passou, tudo que a gente teve que enfrentar, as responsabilidades. A gente se ajudou muito, né, como um casal também, como a gente falou, tipo, eu tinha as minhas necessidades, a gente tinha as delas, então a gente se somava muito nesse sentido. E é isso. E acho que o último ponto, assim, que eu fiquei pensando e que eu gostaria de falar no vídeo também para vocês, é que a nossa experiência, se você assistir os nossos vídeos, se você olhar nosso Instagram lá, nossos destaques que a gente deixou dos stories lá, você vai ver que a nossa experiência no Work and Travel foi totalmente diferente de uma experiência clássica de Work and Travel. Por exemplo, de uma pessoa que vai para Uber, né, ou de uma pessoa que vai ali para, sei lá, para Califórnia, que são ali os intercâmbios clássicos ali que você tem outro J1, que você vai pra festa, que você consegue fazer uma boa grana, você consegue fazer um second job. Então, a nossa experiência foi uma experiência incomum. Porque só tinha gente de J1, só eu e ela, não tinha mais nenhum intercambista ali no nosso emprego. A gente não tinha, assim, com quem, sabe, interagir, conversar e Tanto tal. que não rolou festas, assim, que eu sempre vejo, né, nos relatos, o pessoal indo pra festa, saindo, né, de noite. Então, nossa experiência foi uma experiência diferente das que vocês vão ver aí. Então, mais um ponto pra vocês também não ficarem, às vezes, comparando, né? Sim, sim. E, de novo, relembrando, eu vou deixar o convite aqui pra vocês. Esse é o vídeo, se eu não me engano, de número 27. Então tem mais 26 aí pra trás pra vocês assistirem, caso vocês tiverem caído nesse vídeo aí do nada. Então deixa o convite pra vocês assistirem os vídeos. Tem a gente mostrando nosso housing, tudo que a gente fazia lá, nossa academia, indo no mercado. A gente mostrou muita coisa lá, tipo, bem legal, tá bem legal os vídeos. Até pra você ali se inspirando em um dia que você quiser fazer. E agora a gente até vai aproveitar esse vídeo pra fazer um convite pra vocês deixarem nos comentários perguntas, dúvidas que vocês tiverem sobre intercâmbios, sobre alguma coisa que a gente às vezes esqueceu de abordar ou alguma dúvida que você tem. Deixem as suas perguntas aí nos comentários, porque nós vamos gravar um próximo vídeo respondendo a todas elas. Que provavelmente será o último vídeo dessa série, a gente vai encerrar. Fechar, né? Com chave de ouro, então a gente vai encerrar esse ciclo aí do intercâmbio. Então, gente, pra fechar,
A gente foi pro intercâmbio faz mais ou menos uns 2 meses que a gente já tá no Brasil, gravando esse vídeo, né? Acho que antes de ontem completou 2 meses que estamos no Brasil. E se vocês repararem, o cenário tá um pouco diferente do que a gente gravava. E o resultado desse intercâmbio foi que agora a gente tá morando junto. Sim. A gente tá morando num apartamento alugado que a gente alugou. E foi muito o resultado desse intercâmbio, que a gente conseguiu conviver lá. E a gente voltou nessa necessidade, nessa segurança de poder estabelecer ali um convívio junto, né? Pra poder fazer mais uma linha nessa nossa história, nosso livro dessa nossa Então, pra história. quem inclusive já acompanha o Long Life aí não só pelo intercâmbio, mas por todos os nossos outros vídeos, essa é mais uma etapa, né, que a gente tá vivendo, que agora a gente tá morando junto. E foi um ótimo resultado positivo justamente do intercâmbio. Então, se você for ver, eles não ganharam dinheiro, mas agora estão morando junto. Então, vê que os ganhos não estão só no dinheiro, né? Ganhamos muita experiência, isso é de Estão fato. ali nos extras que vão. Mas esse é assunto para outro vídeo. Isso aí. Vamos agora focar na nossa vida aqui. E a gente quer agradecer a todo mundo que acompanhou até agora, a todo mundo que sempre fez questão de deixar um comentário, de deixar um carinho ali pra gente, no nosso Instagram ali, mandando ideias, sugestões de vídeos pra gente gravar. Vocês fizeram toda a diferença pra gente. No nosso intercâmbio ali, era vocês que nos motivavam a estar gravando, a estar mostrando as coisas pra vocês. E obrigada por terem feito parte disso. A gente também vai pegar algumas perguntas lá no Instagram, então se você não segue a gente lá, que a gente vai soltar lá uma caixinha para quem quiser perguntar por lá também. A gente vai reunir todas as perguntas que derem e se tiver pergunta suficiente para dar um vídeo, né? Daí a gente faz um vídeo. Enfim, é isso. É isso, gente. Obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o seu like e acompanhem os próximos vídeos. É isso, falou!